Tudo busca crescer, não apenas em tamanho, mas em quantidade. Uma semente brota e dá origem a centenas de frutos com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem o instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie. E o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola. Todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina, multiplicação. A própria história bíblica é repleta de exemplos de como Deus gosta dessa operação da aritmética. A ordem para Adão e Eva foi: cresçam e se multipliquem. O resultado: 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa: uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. Quando Deus se fez homem, não gostou de encontrar uma figueira sem frutos. É que para ele, multiplicação é sinônimo de bênção. E bênção é o que Deus quer dar a todos, usando agentes especiais. Por essa razão, os pequenos grupos são tão importantes, pois existem para crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente, mais bênção. A lógica é simples assim. E para que o resultado seja aquele que foi planejado, cada elemento precisa cumprir o seu papel, colaborar para o crescimento. A lição da natureza deve ser seguida também aqui. Todo pequeno grupo tem que nascer, crescer e se multiplicar. Um pequeno grupo cresce e tem que dar origem a outro. Multiplicar pequenos grupos é multiplicar esperança. Cresça em comunidade, multiplique esperança. Amém, pessoal? Então, multiplicação, eu acho que nós que somos crentes, servimos a Deus, né? Eu acho que quando a gente fala de multiplicação, a gente não precisa de assustar, né? A gente trabalha com aprisco, né? Com pequeno grupo, e a gente é motivado a multiplicar porque nós queremos ver a expansão do reino de Deus. Então, nós queremos ver almas salvas, né? Vidas libertas, né? Então, toda vez que multiplica um aprisco, é o reino de Deus expandindo, né? E multiplicação é uma ordem, na verdade, né? E nós já ouvimos tantas vezes, né? Gênesis, até engraçado, Gênesis 28, né? A ordem era simples, né? Depois de abençoar o homem, né? Depois de Deus abençoou o homem, e o quê? Falou, agora multiplica. Agora é com você. Então, multiplicação é bênção e sempre vai ser bênção. Aí, quando a gente fala, irmãos, de meta, olha lá, como que a gente especifica, como que a gente descreve? Meta, ela é mensurável, ela é específica, ela é temporal e ela é atingível, né? Então, mensurável é aquilo que pode ser medido, que não se mede não é gerenciável, não é? Acompanhar o quanto estamos perto ou longe de nossa meta, ser capaz de medir o progresso é vital para nós alcançarmos o nosso objetivo. Específica, ela deve ser clara, a meta deve ser clara, precisa ser específica. Como que a gente quer fazer, como que a gente quer realizar, né? Como que a gente quer chegar. Né? Isso é o que vai definir exatamente a nossa meta, não é? Então, como eu disse, que nós temos uma meta de multiplicar o nosso aprisco até julho, né? Mas hoje, assim, não é igual nós trabalhávamos antigamente. Nós temos uma meta, mas nós não estamos associando. Antigamente a gente associava assim ao sucesso, sabe? Era o ápice assim, a gente associava uma grande vitória, né?
o fato de alcançar uma meta era aquele negócio de soltar os fogos, de fazer festa, de comemorar muito, né? Então, hoje não é assim, não está dessa forma. Não está dessa forma. Hoje nós não estamos com essa empolgação, mas nós temos a consciência que, por nosso aprisco multiplicar, se a gente não coloca uma meta, não vai funcionar, porque aí a gente vai levando, né, vai tocando, né, de qualquer jeito, e o tempo vai passando, e a gente vai formando uma amizade lá nos apriscos, né, e no fim das contas, a gente não alcança aquele objetivo, né, a bênção da multiplicação. Então, ela precisa ser temporal, né? Ela precisa de ter um tempo a ser realizado, né? Porque o prazo, eles vão nos motivar. Então, toda meta... Oi? Eu posso voltar ao assunto só um pouco? Pode? Você falou das metas. Sim. Eu vou falar da minha experiência. Eu concordo que temos que ter uma meta e que o aprisco, hoje, aprisco tem que se multiplicar. Mas na minha casa teve a célula, que era antigamente. E a nossa célula ela não se multiplicou. Mas dentro da célula teve tanto milagre de Deus, teve tanta obra do céu, a gente viu agir do Espírito Santo, Deus restaurou o casamento através da célula. Deus trouxe vidas para a casa dele através da célula. Deus ensinou a palavra de Deus, o amor ao evangelho através da célula. E ela não multiplicou. E um dia, a pessoa que dirigia a célula chegou num dia e avisou que não existiria mais a célula. Então, trouxe mágoa e distanciamento de certas pessoas da igreja, porque foi uma coisa que chegou de repente e disse que não existiria mais. É como se a célula, na minha visão, essa é a minha visão, como se tudo que acontecia nela não tivesse valor se ela não multiplicasse. Então, na época, eu não entendi. Eu ouvi até pessoas dizendo, falou comigo mesmo, que ficou muito chateado que aconteceu isso também na casa da pessoa. Porque eu acho que a multiplicação é importantíssima, mas se a gente focar só na multiplicação, muitas vezes a gente aquilo que Deus está fazendo dentro daquele lugar, a gente acaba deixando outras coisas influenciar a ação do Espírito Santo. É só quem fez parte da nossa célula que viu o que Deus estava fazendo aqui. Que Deus usou pessoa dentro da célula, que a gente viu agir do diabo tentando destruir, sabe, destruir as vidas, e Deus fez um milagre maravilhoso, grandioso dentro da célula. Então, na época, eu não consegui entender, porque quando eu vi as pessoas voltando para o Senhor, de anos fora dos caminhos de Cristo, isso, para mim, na minha visão, era muito mais importante do que multiplicar. Porque se eu disser que na época eu procurei orar e buscar a Deus para ela multiplicar, eu vou estar mentindo. Mas nós orávamos para a ação do Espírito Santo na vida de cada um. Então, eu queria que o senhor me explicasse, porque se a gente ficar só na parte mais visível, muitas vezes a pessoa, quem está responsável pela célula, que vem de vez em quando, não veja o que os outros estão vendo dentro da célula, né? Que agora é um aprisco. Isso é um aprisco, igual eu falei, né? Nós cometemos muitas falhas, nós erramos muito, não é? Nós falamos muitas coisas erradas no passado, nós ensinamos muitas coisas erradas. Né? Agora, hoje é o tempo de nós
fazermos de novo, mas fazermos de uma forma diferente. Do jeito que está sendo feito, que eu estou vendo, a forma que está caminhando, né? A forma que está desenvolvendo, né? Eu lidero célula, não me considero um bom líder de célula, né? Mas eu lidero célula, Deus da primeira célula que aconteceu em Ebenezer, né? A primeira célula foi lá no Paraíso das Piadas, na casa da Márcia lá, né? Com a Mantino, com a Saudade da Conceição, né? Esqueci o nome. Eram várias pessoas lá. Então, naquele tempo eu já liderava célula e liderei sempre. Hoje eu lidero a Prisco, né? Inclusive, a Deusa que acaba de falar agora que está, né? Ela é uma líder em treinamento, né? E está lá na célula. A gente está junto na célula lá. Então, olha a responsabilidade minha aqui falando sobre célula. Né? Lembra que eu falei lá que eu não gosto do líder que chega atrasado? Né? Eu acho ruim demais, um péssimo exemplo. Tem ovelhas aí. Eu acho que tem mais alguém que está com a gente lá na célula. E se a gente multiplicar, nós vamos multiplicar para a glória de Deus, para glorificar a Deus, né? Vai ser bênção, né? E tudo é Deus que faz, né, gente? É Deus que faz, e o milagre é Deus que faz. Não é? Esse exemplo que ela deu aí, tem outros, não é? Tinha uma frase que a gente falava, né, para os nossos líderes, era uma frase muito categórica, né, que célula que não multiplica morre. A gente falava isso no passado, né? Mas hoje nós temos uma visão mais, eu acredito, mais saudável. Amém? Então, parei aí no temporal, né, que a meta ela precisa de ter um tempo, né, para ser realizada, e ela precisa de ser atingível. Você coloca uma meta, né, pessoal de sua vida, alguma coisa que você sabe que não é atingível, que você não vai conseguir, né, aí você vai ficar desmotivada a lutar por aquilo, porque é difícil, né, é algo impossível, né? Então a meta ela precisa de ser atingível. Essa frase desse John Max aí, se uma equipe deseja alcançar suas metas, ela precisa saber como está a sua situação atual, né? Então, a situação atual aí é a gente conhecer o potencial das pessoas que estão na nossa célula, né? A quantidade de pessoa que está frequentando a nossa célula, não é? E a gente sonhar em multiplicar, convidar pessoas, né? Agora, irmãos, lembra lá atrás, irmãos, quando eu fui convidado para pregar lá, né, para os pastores, e eu entrei em parafuso, e o Espírito Santo falou comigo, foi nessa imagem aqui, ó, nessa imagem, porque eu já havia ministrado sobre meta, e a meta principal era multiplicar a célula em uma nova célula em um ano. O Espírito Santo me mostrou aqui, ó. Ele me levou lá atrás. O Espírito Santo falou assim, olha, não está errado, não foi o sistema, não foi princípios, o erro esteve em vocês mesmo. É vocês que erraram. É a liderança, né? É o líder, né? O coordenador, no caso eu e a pastora Miriam, não é? Porque foi aqui que me pegou, multiplicar a célula em uma nova célula saudável. Aqui que está a diferença. E nós não fazíamos isso. Nós tínhamos um líder ministrando 5 células. Isso não tem nada de saudável.
Nada. Nada. Se ele estava em 5 células, é porque não tinha vice, não é? E era por aí. Né? O nosso foco era só em multiplicar, mas o nosso foco não estava no que se diz uma célula saudável. E multiplicar a célula em uma nova célula saudável, isso aí é que traz paz para a gente. Né? O que é uma célula saudável? Uma célula cheia de Deus, líder de qualidade, né? Membros comprometidos, né? Aquelas pessoas que estão sempre indo ali, né? Estão sempre frequentando, aquelas pessoas que têm prazer, que gostam de frequentar o aprisco, né? Local e horário adequado, em crescimento e líder em treinamento. Uma célula saudável, cheia da presença de Deus, não é? Líder de qualidade. Porque nesse tempo, como nós não tínhamos a condição, não tínhamos líderes, então, né, não tinha, qualquer pessoa servia, desculpa a expressão, qualquer pessoa servia para liderar uma célula. Era só querer. Às vezes a pessoa está com a vida toda atrapalhada, né? Não era um bom exemplo, né? Estava ali porque precisava de ter um líder. Hoje, olha para os nossos apriscos. Olha para a liderança dos nossos apriscos. Né? As pessoas estão ali por amor, não está sendo forçado, né? E é bem diferente. Então, uma célula saudável, ela precisa de ter essas características. Para multiplicar, precisa de multiplicar numa célula saudável. Não é que começa atrapalhado, né? Você multiplica atrapalhado. Né? Às vezes você tem lá 8 pessoas lá na célula, tinha 8 pessoas na célula. Mas precisava de multiplicar porque nós tínhamos uma meta. Nós tínhamos um objetivo, nós associávamos isso ao sucesso, à vitória. Então, multiplicava com 2 para cá, 2 para lá, né? Mas isso tudo é passado e foi bom ter acontecido, porque hoje nós estamos mais maduros, né? Graças a Deus. O que nós precisamos para garantir a multiplicação? Então, tem aí essas 5 submetas, né? Definir uma data, né? Aumentar a presença de Deus. Olha aí, que bênção. Não é? Então, a irmã do aprisco meu está aí. Ela, toda segunda-feira, eu não lembro nunca dela ter faltado, a Deusilete, né? Então, tem vezes que a gente sai do aprisco assim meio extasiado, viu? Porque a presença de Deus é muito real. Né? Então, nosso aprisco não pode ser aquela coisa assim, aquela mesmice, né? Chega, ministra e canta, né? Nós precisamos de buscar Deus com intensidade ali, buscar a presença de Deus, né? Desenvolver os nossos dons espirituais, não é? Levantar um novo líder, isso é essencial, é necessário, né? Firmar novos membros, os membros, se está firme, encontrar um anfitrião. Né? Lembrando que precisa de ter 16 pessoas no aprisco para multiplicar. Precisa ter 16. Se você tem lá no seu aprisco, está frequentando 12 pessoas, então já está próximo. Não é? Se de convidar as pessoas, de fazer os evangelismos intencional, né? Para Deus ele dar o crescimento e fazer um milagre. Então, definir o prazo, né? Aqui fala de 1 mês após a data da célula. A célula, o aprisco, né? A multiplicação é 1 vez por ano, né? Como que deve ser
essa definição participativa, viável, bem clara e divulgada. O que é necessário para ser participativa? Essa data de multiplicação. Compartilhar a visão da igreja, o porquê da multiplicação, reunir os líderes em treinamento, propor uma data para o aprisco. A multiplicação é da célula, envolve todos para orar, planejar e trabalhar para alcançar. Então, a gente precisa de respeitar o prazo máximo de 1 ano, né? Isso aqui é regra, né? Porque, às vezes, você está lá no seu aprisco, você está lá com 10 pessoas. Tem 2 meses que seu aprisco funciona com 10 pessoas. Mas aí chegou a família lá de 9 pessoas lá, e vai ficar 19 pessoas lá. Aí a multiplicação vai precisar de ser urgente, né? Porque talvez o ambiente não é favorável, é pequeno, né? E um grupo de 8 pessoas, a gente absorve mais, né, os estudos, e fica mais fácil, né? Agora, quando tem muita gente, aí já fica mais difícil. Gente, vocês me perdoam, porque estou vindo de uma crise de tosse, de um tempo de dengue, né? E gripe. E aí fico tossindo toda hora. Aumentar a presença de Deus, gente. Como é que nós vamos aumentar a presença de Deus? De que forma? Tornar a presença de Deus tão real, qualquer um participar da célula, perceba algo sobrenatural na reunião e na vida das pessoas, né? A gente busca a presença de Deus santificando, consagrando nossa vida, não é? É consagração, é dedicação. Hoje nós estamos vivendo um tempo diferente nas nossas congregações, na sede, né? Nós estamos orando muito, fazendo as torres, né, de oração, já fizemos 3 vezes, 7 dias consecutivos, 24 horas a igreja aberta em oração, não é? Esse fim de semana nós temos a vigília, que nós estamos tendo vigília todo mês, toda última sexta-feira do mês. Então, nós estamos realmente buscando, porque só a presença de Deus é que vai nos tornar, né, hábeis, habilitados para multiplicar. É a presença de Deus. Amém? Tempo que eu estiver falando, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, tá bom? Pode fazer, pode falar, pode interromper, e aí a gente vai responder. Então, irmãos, algo sobrenatural que precisa existir, né? Paz no aprisco, não é? Expectativa da manifestação de Deus, dons, cura, salvação, milagre, perdão, quebrantamento, adoração. Olha que glória, que bênção. Né? Autoridade espiritual da liderança, né? Liberdade para compartilhar. Não é tão bom quando a gente compartilha as bênçãos, né? No aprisco, não é? É lógico, irmãos, que a visão de aprisco, a visão celular, não é algo que deva ser engessado, algo mecânico, sabe?
aqui na sede teve algum aprisco que fechou por esses dias, né? Mas, às vezes, nem o anfitrião, né, não está muito satisfeito ali de estar recebendo o aprisco, né? Às vezes, o líder mesmo, né, está passando por um momento de conflito, não é? Aí, o que vai acontecer? Nós tínhamos 24 apriscos aqui na sede, eu fiquei sabendo, me falaram que agora tem 20. Antigamente, irmãos, eu amava, eu era apaixonado com o número. Quando nós tínhamos, eu e a pastora Miriam, nós tínhamos, eu acho que era 108 células. Então, eu tinha, assim, o controle, sabe? E sabia de todas, né? Dos supervisores, quantas que eles tinham, cada um, os líderes que nós tínhamos. Quando perguntava a pastora Mira alguma coisa em relação a número, né, ela falava, não, isso é com o Luiz, eu não sei de nada de número. Pode ver com o Luiz que ele vai responder certinho. Né, os números eu acho que são importantes, sabe? São importantes. Eu tenho acompanhado o crescimento da igreja desde quando nós éramos, na sede, nós éramos 8 pessoas ali. E é muito satisfatório, né? E até hoje, irmãos, é a mesma coisa. Na quarta-feira, agora, nós fomos no culto, tinha um número melhorzinho de presença lá. A pastora Miriam chegou em casa, a primeira coisa que ela me perguntou, amor, quantas pessoas tinha lá no culto? Eu gosto dessas, de números, né? Então, precisa de haver, irmãos, aí, ó, salvação e transformação de vidas. Quantas pessoas tiveram nas nossas células lá no passado a vida transformada? Né? Quantas pessoas foram impactadas com a visão? Não é? Então, a gente não pode ficar falando só as coisas, né? A pastora Lília aí mesmo deu exemplo aí, né? Em pouco tempo dela na igreja, né? Ela viu o milagre, ela viveu o milagre, né? E quantos relacionamentos verdadeiros, né? Então, isso precisa de estar acontecendo também hoje no nosso aprisco, né? Para a gente alcançar a multiplicação. Então, um novo líder. Para a gente multiplicar, a gente precisa de ter um novo líder. E como que precisa de ser esse novo líder? Né? Quais as características, as condições desse novo líder? Não é? Para ele assumir uma célula que vai multiplicar. Ele precisa ser comprometido com a célula, óbvio. Ser comprometido com Deus. Ser comprometido com a Ebenezer. Né? Ter um bom testemunho de vida. Olha isso, irmãos. Olha o que se espera de um líder. Que bênção. Ter boa capacidade de liderança, né? Ser membro, né? Óbvio. Não é? Completar aí hoje nós temos o ID na célula, né? O pastor Júlio falou outro dia na aula com vocês, né? O ID é um mini seminário, não é? Um trabalho muito forte, né? Que vai trazer muito conhecimento para a gente, para quem participar, né? Vai preparar bem os irmãos, né? A nossa liderança, não é? E glória a Deus por isso, né? Que nós estamos implantando ensino bem eficaz, né? Muito bom isso para a igreja, para o crescimento da igreja, né? E passar pelo trilho de acompanhamento, né? Trilho de acompanhamento é saber a pessoa, ela precisa de ter um bom testemunho dos de fora, né? Ela precisa de ser fiel a Deus no que diz em relação a dízimo, oferta na igreja, onde ela estiver, né? Ela precisa de estar participando das convocações à oração, à consagração, a jejum, aos trabalhos da igreja, está ativa, né?
frequentar os cultos ativamente, né? Hoje na sede nós temos um revezamento, vamos dizer assim, né? Então as pessoas vêm e vão, vêm e vão. Então a frequência dos nossos cultos não são assim aqueles números favoráveis, né? Nós não temos muita frequência hoje nos cultos. Nosso culto domingo à noite, uma média de 90 pessoas, no máximo, infelizmente, né? O culto de manhã 40 no domingo, mas isso está mudando e tem aquela coisa que as pessoas faltam muito, né? Aí vem um domingo, já faltam 2, né? Então, para ser líder, a pessoa precisa de congregar com firmeza, né? Membros comprometidos, né, até a data. Firmar novos membros, olha lá. Firmar novos membros é o quê? Se atrair de fora da célula. Ter compromisso com a célula. Vai imaginando, quando eu falar célula, irmão, vocês pensam aprisco, tá? Ter compromisso com Deus, ter compromisso com a igreja, ser atraído de fora da célula. Irmãos, até hoje nós temos problemas de pessoas de outras denominações que frequentam a aprisco e às vezes até enchem o aprisco. Até hoje nós temos isso. Acontece, né? Mas não é interessante, né? A pessoa é membro lá da Assembleia, frequenta a Assembleia, né? Assídua lá nos cultos da Assembleia, mas ela gosta de estar lá, ela e a família dela, e às vezes a família dela é mais 5, aí gosta de estar lá frequentando o aprisco, né? Esse aprisco vai poder multiplicar? Não tem como, né, irmãos? Com pessoas de outra igreja, não fica viável isso, né? Então, ser atraídos de fora, ter compromisso com Deus, ter compromisso com a igreja. Então, nós estamos falando aqui, irmãos, né, do que se espera, né, de um aprisco para multiplicar. Então, vocês estão entendendo que não vai multiplicar, né, aos trancos e barrancos, de qualquer forma. Está chegando a data da multiplicação, nós vamos precisar de multiplicar. Não. Nós vamos tentar, esforçar, lutar, orar, né, para a gente nos adequarmos a essa visão aí. Porque essa é a visão de uma multiplicação saudável. Amém? Saudável. Pessoas, né, com o aprisco com todas essas características aí. A quinta é encontrar, né, um anfitrião adequado para receber uma nova célula, né, um anfitrião que realmente queira receber a célula, né, que ame, que goste, que seja hospitaleiro, né, que seja alguém que... Sim. A célula pode se multiplicar com uma célula de infantil, por exemplo, ou de adolescente? Multiplica. Por exemplo, na nossa célula lá, né, nós temos lá mais ou menos 12 pessoas lá frequentando. Dentro dessas 12, são quantos adolescentes? São 2, 3, né? Tem um adolescente e uma criança. Uma criança. Então, se chegar mais adolescente, né? Aí nós vamos precisar de multiplicar uma célula de adolescente. Aí nós vamos ter uma célula de adulto e uma célula de adolescente. Né? Então, por exemplo, hoje nós temos 20 células lá na igreja. É 20 apriscos. É 20 de adulto? Não.
Tem algum aí que é de criança, da sede. Não sei qual, mas tem. Não é? Porque aí quando a célula vai enchendo muito, o ambiente vai enchendo muito, aí vê essa necessidade. Aí se torna uma necessidade de Ô, Pastor multiplicar. Luiz, Sim? existe algum tipo de material específico para esse grupo? Porque eu, por exemplo, eu tenho uma célula que é de criança e pré-adolescente, né? E a gente tem que ficar adaptando as lições, mas por acaso já existe algum material para ser disponibilizado? Olha, aqui eu não tenho conhecimento desse material, viu? Não tenho. Aqui essas lições que são ministradas, né, nos apriscos, elas são feitas pelos pastores, né? Pelos pastores, pastor Misael, pastora Patrícia, eu, a pastora Miriam, pastora Lília, né? E de criança eu ainda não vi esse material, sabe? Eu acho que não sei se é porque ainda talvez tenha uma ou duas só células de criança, né? Mas aí é até interessante, né? A gente já saber, né? Eu ia até comentar aqui, né? Tipo de uma sugestão, porque é desafiador, sabe? A gente trabalhar com criança, igual eu trabalho com pré-adolescentes também lá. E não é o estudo da forma que ele vem, não dá para ministrar, porque não prende a atenção das crianças, né? Então a gente tem que sempre tentar trabalhar uma forma diferente com eles, metodologia diferente, é desafiador. E se tivesse esse material assim para ajudar a vida do líder, eu acho que ia ser muito prestativo. Boa observação. Vamos olhar isso, né? Com carinho, né? Para a gente ter o material apropriado para eles, né? Na nossa célula, na célula que eu ministro lá, por exemplo, tem lá os adolescentes lá, não sei, acho que é 9, 11, mas eles são bem participativos, tá? São bem participativos, graças a Deus. Participa demais, graças a Deus. Criança fala bastante, né? Graças a Deus. Assim, o desafio que eu falo é traduzir, por exemplo, essa semana o nosso tema foi guerra espiritual. É um desafio você explicar para uma criança sobre guerra Não, espiritual, a sim, sim, importância de batalhar espiritualmente. Então, assim, sim, tem, ter já um material que te direciona, né, que te dá o caminho ali, um método, eu acho que é uma forma da gente conseguir dar uma imersão maior para eles conseguirem realmente aprender. acontece até, tem momento que a gente até fala, não, depois a gente explica isso à parte, né? É Porque uma conversa para outra hora. tem assunto que não dá para tratar ali, né? Mas foi boa sua observação, né? A gente está olhando isso, né, com os pastores, esse material. Amém. Amém. Então, irmãos, ó, o anfitrião, né, que precisa ser comprometido com Deus, com o aprisco, com a igreja, né, possuir essas características pessoais de ser hospitaleiro, amável, generoso, né, irmãos? Porque senão não vai funcionar, né? Não tem como. Aprovado pela família, possuir espaço físico adequado, né? Aqui na nossa casa nós temos, a pastora Mira tem o aprisco aqui, a gente ama o aprisco aqui. A gente ama. Então, o aprisco é na segunda e aqui o da Mira na terça. E assim, para nós temos muito prazer em receber aqui o aprisco, né? A gente se sente muito honrado em receber o aprisco. E assim a gente acredita que a maioria dos nossos anfitriões, eles têm esse sentimento de prazer, de alegria, de receber. Os anfitriões, na visão, eles são muito importantes, irmãos. São muito importantes. Então, nós, líderes, precisamos de estar sempre orando, né? Sempre cobrindo nossos anfitriões com oração, não só ali no dia do aprisco, né? Mas em todo o tempo, né? Porque realmente eles são pessoas muito preciosas
a visão, né? Então, irmãos, tem alguém que queira fazer aí algum comentário, fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Talvez você está aí com como se diz, né, uma pulga atrás da orelha, mas, né, até com medo de perguntar, pode perguntar, não tem problema nenhum. Se a gente não souber responder, a pastora Mira passando aqui atrás, agora chegando, ó, aí já tem um reforço para responder. O pastor Luiz, Sim. deixa eu só te perguntar. O senhor falou aí que a sede vai ter uma explicação em julho, certo? Sim. Aí vai ser os núcleos tudo? Tá programando? Vai ser os núcleos tudo nessa data também? O irmão, a gente, né, nos nossas reuniões, nosso GD, a gente fala, né? Fala sobre a multiplicação, né? É lógico que não tem aquela pressão, né, tem que multiplicar, não é isso. É o nosso objetivo, a nossa vontade, o nosso desejo, né, de multiplicar, né? E a gente trabalha para multiplicar, não é? Mas não tem pressão para multiplicação. Não tem pressão. Não é? Eu acho que cada núcleo ele vive ali a sua realidade, né? Aqui o pastor Júlio está mais à frente, né? Está se posicionando bem, né? Em relação à visão, né? E ele reúne a liderança todo mês, todos os líderes de aprisco fazem essa reunião, né? E motiva, incentiva, não é? E a nossa data que a gente está colocando aqui é julho. Eu não sei como que está. Pastor Misael sabe que está na escuta aí, pastor Misael? Pastora Lília, está por aí? Estou aqui, Luiz. A data é a mesma para a sede e para os núcleos. Isso. É julho, né? Passou para julho. Não, é julho, depois vai ter o congresso para sentar depois para essa festa, né? Isso. Mas eu tô falando alguma coisa errada aqui, pastora Lília? Nós não estamos naquela pressão, né? Não, tá certinho, né? A gente tem que pensar em multiplicar, né? Não é na pressão, mas tem que ter um foco, né? Isso. Tem que ter um desejo, tem que ter um trabalho para isso, né? Eu sempre falo aqui na Donai que se a gente fizer tudo certinho, a multiplicação ela é um milagre. Mas o que é o certinho? É tudo isso que você está falando aí e evangelizar, né? E falar de Jesus para as pessoas. Sem aquele pensamento, vai para a minha igreja, vai para a minha célula, meu aprisco, né? Porque você vai ser usado para falar de Jesus onde você está, em todo lugar. Então, enquanto você evangeliza lá longe, por exemplo, tem outro evangelizando perto, e Deus, a Bíblia diz que Ele é que vai acrescentando à igreja aquelas pessoas que vão se salvar. Então, tem que pregar a tempo e fora de tempo. Ontem eu conduzi um motorista de Uber a Jesus novamente. Ele nem mora aqui em Neves, mas é o momento que eu estava falando de Jesus para ele. Então, Deus vai acrescentar ele a alguma igreja que não regou, né, vamos dizer assim, né? Que ele estava desviado. Então, um planta, outro rega, quem dá o crescimento é Deus, e Deus vai levar para a igreja que ele quiser. Agora, a visão nossa de trabalho é intencional. Então, é nos nossos relacionamentos mais próximos que vai para o nosso aprisco, né? Não é isso? É isso mesmo, gente. É isso aí. Ficou esclarecido já?
Ficou sim, pastor? Ah. Espera aí, gente, deixa eu só... Pessoal, tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Não? Vou colocar mais um vídeo aqui, então. Deixa eu ver se eu consigo. Não está aparecendo o vídeo aqui. Antes disso aí. Não, amém, irmão? Sumiu o vídeo aqui, então vai ficar para a próxima. Amém? Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Já está encerrando a reunião. Foi bênção? Sim ou não? Você ainda tem 10 minutos, Luiz. Benção demais, pastor. Glória a Deus. Tem 10 minutos? Então vamos, gente. Conta aí para mim alguma experiência aí que você está tendo lá no seu aprisco. Compartilha com a gente uma experiência do seu aprisco hoje. Independente de você ser líder, né? Tá liderando ou não. Ô, pastor, o nosso aprisco o senhor conhece, né? Mas as outras pessoas que aqui estão não conhecem. O que eu acho a experiência maravilhosa que nós temos é a participação dos nossos adolescentes que ficam querendo ler a palavra, um quer encontrar mais rápido que o outro para poder ler. Isso, da maneira deles, como jovem na idade que estão, é ter uma vontade de ler a palavra de Deus. E com isso eles vão aprendendo cada dia mais. Porque, como a moça disse, a dificuldade que a irmã estava falando de atingir nossas crianças, nossos adolescentes, quando você viu adolescentes tendo a vontade, não, eu vou encontrar primeiro, eu já achei, eu vou ler, isso é muito bom, porque, de uma certa forma, está atingindo eles de maneiras diferentes de nós, né? Que nós adultos vemos de um jeito e eles de outro. Eles têm uma necessidade. Muitas vezes não conseguem compreender como a palavra está escrita, mas ele já aguça nele a vontade de conhecer mais o Senhor. Eu acho que isso é muito importante. Amém. E é a nossa responsabilidade, né? Como Sim, líder, sim. né? É O que a gente está responsabilidade. falando. Pode falar. Ô, Luiz, é eu que posso falar ou é quem? Pode falar. Eu estava ouvindo a Kézia falando aí, eu queria que até que ela compartilhasse, porque essa semana teve um atraso na chegada das lições sobre o verdadeiro discípulo, né? Você viu lá a discussão do grupo, né? E aí os apriscos não tinha lição. E eu preparei 4 lições sobre oração, né? Que é o que estamos estudando agora, e a dificuldade da Kézia com as crianças lá, e eu fiz uma adaptação para a criança, para ela, eu queria até que ela comentasse aí qual foi a visão dela lá, até para a gente continuar e ter até um foco nisso aí. Com relação ao aprisco dessa semana, foi muito bom. Graças a Deus, os meninos participaram bastante. Teve algumas coisas que eu tive que moldar, né, assim, de acordo com
o entendimento deles ali na hora, mas deu para seguir bem a lição que foi proposta. Eles participaram, deixei lá o objetivo, né, para eles lerem lá em Efésios, gravarem o versículo, estudarem e meditarem nele, né? Igual eles falaram, ai, tia, não tem muito tempo que eu estudo o dia inteiro. Mas eu falei, não, tira um tempinho, vocês têm que ler, vocês têm que orar, vocês têm que ter uma vida de oração, nesse sentido da batalha espiritual, né? E achei que eles participaram bastante. Foi muito Então, bom. atendeu a expectativa da idade de 7 a 12 anos. Sim, atendeu. Ótimo. Glória a Deus, é muito importante. Que foi, Luiz, a mesma lição que ministramos para adulto, eu fiz adaptação para ela, para a classe dela. Então, não mudou nada do conteúdo, só a linguagem. É bom demais. Glória a Deus. O aprisco de criança é muito importante, né, gente? É muito importante porque as crianças, elas precisam aprender, né, de cedo, né? E o aprisco é muita ministração da palavra. Muita ministração, e isso é importante até para a gente sabe que a nossa fé, nós adquirimos a nossa fé através de ouvir a palavra. Por isso que eu penso que todos os líderes, né, precisam de manejar bem, precisa de estudar bem a lição, né, precisa de dedicar bem a lição, né, para desenvolver bem. Né? Eu falo com o pastor Júlio o seguinte, hoje, as pessoas que frequentam o nosso aprisco, se o líder vai despreparado, elas sabem. Elas conhecem já. Né? Então, nós precisamos de nos preparar bem, dedicarmos bem, nos empenharmos. Né? E a liderança de aprisco, ela hoje é bem diferente da liderança de célula. Vocês viram aí, né? O perfil do líder de aprisco. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós vamos crescer, né? E nós vamos crescer de forma saudável, né? Para a glória de Deus. Amém, irmãos? Tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Nós só agradecer vocês por ter ficado aí esse tempo todo, viu? Ouvindo sobre meta, né? Que é um assunto que não é um assunto assim não é um assunto interessante, né? Mas as pessoas permaneceram aí, glória a Deus. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Por vocês terem participado dessa aula aí. Nós é que agradecemos. Amém. Aula muito boa, Luiz. Muito obrigado, viu? Excelente. Pastor, é bênção demais a palavra, coisa que nós devemos estar atentos para estar ativo a ouvir, né? E a praticar todos os dias. Então, é uma aula muito, extremamente importante. A gente não pode deixar de falar, né? Sobre esse assunto de maneira alguma. Amém. Boa noite. Obrigado, pastor. Nada, Deus te abençoe. Amém. Bênção A demais. todos. Aula muito. Uma bênção, pastor Luiz. Deus abençoe você, viu? A aula foi muito boa.